noite aos irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos deixar esse rio passar, amém? Por onde ele passar, haverá cura, glória a Deus. Nós vamos retornar à leitura da palavra de Deus, palavra de Abacuque, profeta menor, a oração de Abacuque no capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, a oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas coisas, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Diga amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Eis aqui a nossa gratidão pela tua palavra, que é alimento para a nossa alma, que é fortalecimento para o nosso espírito, que é saúde para o nosso corpo. Senhor, nos dá entendimento da mesma. Espírito Santo, abre os nossos olhos, os olhos espirituais. Abre, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvir e os nossos olhos para ver as maravilhas que o Senhor tem para nós. Queremos ver além da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E nós queremos ter o conhecimento, mas queremos ser vivificados pelo Espírito e desfrutar da vida abundante que há em Cristo Jesus, nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Seja bem-vindo à Semana de Santificação. Estamos no primeiro dia. O tema da nossa Semana de Santificação é Céus Abertos e Avivamento. Diga aleluia. Tema muito bom, maravilhoso. E eu espero que de fato o Senhor faça isso sobre as nossas cabeças, que os céus se abram e traga das bênçãos do Senhor para a nossa vida. E que haja um avivamento na sua vida, que haja um avivamento no nosso meio, para a glória de Deus. Amém? E avivamento não é quando uma laxa de lenha pega fogo, mas é quando ele se espalha. Então, que você possa incendiar e aqueles que estão próximos de você também sejam incendiados. Porque o avivamento começa por um, mas vai se espalhando como fogo na palha seca, né? Então, dizem que algumas coisas a gente não segura, que é água, morro abaixo e fogo, morro acima. Então, quando chove, então a água vai passar pelo morro e vai chegar embaixo. E quando o fogo também está se alastrando, morro acima vai ser muito difícil, porque o vento pega por baixo e leva até em cima. Então, o corpo de bombeiro tem uma dificuldade muito grande na época da seca com relação às queimadas, né? Então, eu quero lhe dizer que você tem uma dificuldade muito grande no meio dessa sequidão que nós estamos vivendo, que venha o fogo de Deus e que não haja quem segure esse fogo do Senhor na sua vida. O profeta Abacuque, ele era um adorador, um profeta adorador. Possivelmente ele participasse do coro daqueles dias no templo, talvez ele tivesse esse acesso, porque a palavra mostra ele compondo poesias, poemas, salmos, né? Como este que é um hino, uma poesia. Então,
uma oração que se transforma numa súplica, como bem fala no início, uma confissão, a confissão de Abacuque, e que esta confissão do profeta seja também a nossa confissão, como profetas do Senhor, como profetas nessa geração, amém? É uma confissão de Abacuque como adorador, e nós também como adoradores, que devemos também fazer as nossas confissões diante do Senhor. E eu acho muito interessante esta confissão do profeta, porque primeiro ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. Diga, ouvi falar da fama do Senhor, tremendo diante dos teus atos, Senhor. Então o profeta, ele diz: Senhor, eu tenho ouvido. Há uma tradução que diz: eu tenho ouvido as notícias a teu respeito. Essa minha tradução aqui diz: eu ouvi falar da tua fama. Há uma outra tradução que diz: eu tenho ouvido falar, tenho ouvido as notícias a teu respeito, Senhor, e estou admirado diante das coisas maravilhosas que tens feito. Aqui nessa tradução diz: ouvi a teu respeito, Senhor, e estou maravilhado com as tuas obras. Amém? Só apenas esse versículo, só essa partezinha aí, Senhor, esse primeiro momento. Muito interessante, porque ele diz: Senhor, eu ouvi a teu respeito. O profeta, ele ouviu a respeito do Senhor. E naqueles dias essa transmissão e esse conhecimento era feito de diversas formas. Conhecimento pela palavra, pela transmissão oral, mas também pelos oráculos divinos, pelo próprio Pentateuco, que eles tinham as cópias e conheciam a palavra de Deus, principalmente ele como ministro, ligado ao altar, à adoração, um homem separado com um dom, com um ministério tão imprescindível, dom de profecia, e um profeta naquela geração. E ele então, ele diz: Senhor, eu ouvi a respeito, eu ouvi a teu respeito. Ele ouviu a respeito de Deus. Ele ouviu a respeito do Senhor, a respeito de que o Senhor é Deus, a respeito de que o Senhor, Ele é Senhor. Talvez ele tenha aprendido com os pais, talvez tenha ouvido histórias sendo contado de um ao outro, talvez ali no próprio templo, nos seus dias, alguma forma que eles pudessem, mesmo dispersos, mesmo em dificuldades, ouvir a palavra de Deus e manter a chama do conhecimento de Deus. Até então eles não tinham conhecimento de Jesus, eles não tinham conhecimento do Espírito Santo. Era algo muito vago, em termos, para eles era uma esperança. A esperança da vinda do Messias. A esperança da descida do Espírito Santo. Então o profeta, ele conhecia Deus, e ele se apegava a Deus, e isso é algo que nos chama a atenção, porque a nossa geração é uma geração que está muito distante de Deus, que está muito distante do conhecimento de Deus. Quem é Deus? O que Deus fez? Ensinar a criança no caminho andar é também ensinar a criança acerca de Deus. E muito mais agora, precisamos também ensinar acerca de Jesus Cristo, acerca do Espírito Santo. Esta é uma obrigação dos pais, é uma obrigação dos cristãos, saberem sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, a Trindade. Não podemos ser nécios, não podemos ser analfabetos em relação ao conhecimento da pessoa de Deus. Como que nós servimos a Deus e não conhecemos a Deus?
Como que fomos salvos pelo um Salvador e não conhecemos o Salvador? Como que ele foi e deixou o Espírito Santo e eu não conheço o Espírito Santo? São três pessoas desconhecidas. A ação dessa trindade, três em um, eu desconheço. Então, como ser cristão, como ser seguidor de Cristo? Então você precisa imediatamente voltar ao estudo, ao discipulado, para, como diz a palavra, começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus opera por bases legais, porque o trono de Deus é firmado em justiça. Como que eu irei ter experiências com Deus se não conheço a Deus? Como quero mais de Deus se eu nem mesmo conheço ao Senhor? Como quero mais de Jesus se não conheço a Jesus? Mas, no entanto, há dentro de nós uma fome, há dentro de nós uma sede de conhecer mais. Então esse é um tempo de voltarmos mais para Deus, de voltarmos mais para o Senhor, de voltar mais para o Espírito Santo, de voltar à prioridade que é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Senhor, eu tenho ouvido as notícias a teu respeito. Quem foi para o encontro, com certeza aqui na igreja, em casa, no trabalho, deu notícias a respeito do que o Senhor fez no encontro. As pessoas que trabalharam, com certeza, aonde foram esses dias, deram notícias acerca do que o Senhor fez no encontro. E assim estava o profeta naqueles dias. Eu tenho ouvido das coisas que o Senhor tem feito. E eu confesso que eu estou admirado. Eu estou maravilhado, eu estou admirado diante das coisas maravilhosas que tem feito. Ontem o irmão, após ouvir tantos testemunhos, ele chegou para mim e disse: pastor, quantos testemunhos a igreja tem para contar, para engrandecer do nome de Deus, e a igreja não conta? Por que conversamos tantas coisas e não queremos conversar ou testemunhar aquilo que Deus tem feito? E aí o profeta diz: olha, eu estou admirado. Eu estou boquiaberto diante das coisas maravilhosas que tens feito. Como nós sabemos das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito na sua vida? Se você contar. Por que ele estava maravilhado e admirado com as coisas que Deus havia feito? Porque alguém contou para ele, alguém testemunhou para ele. Essa tradução diz: estou maravilhado com as tuas obras. Que obras ele estava maravilhado? Será que ele estava se referindo a algum dos milagres que aconteceu ali no Velho Testamento? Quantos milagres aconteceram no Velho Testamento? Diga muitos. Diga muitos. Quantos milagres não aconteceram no Novo Testamento com Jesus Cristo? Diga muitos. Quantos milagres o Espírito Santo não tem realizado desde que foi derramado sobre os homens? Muitos. Quantos milagres o Senhor tem para derramar na sua geração? Muitos. Quantos os milagres, obras maravilhosas o Senhor tem para realizar no nosso meio? Muitas, milhares de milhares são as obras maravilhosas que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, no seu bairro, na nossa cidade, na nossa nação, no mundo. Aleluia! Porque Deus é bom e Ele quer fazer grandes obras, obras maravilhosas. Os políticos e poderosos,
eles querem fazer obras maravilhosas. E aí fazem obras faraônicas, para ficar na história. A obra pode ou não ser maravilhosa. Teve algumas obras que não se tornaram maravilhosas. Pelo contrário, se tornou um escândalo. Mas as obras que Deus faz são obras maravilhosas. Deus não faz nenhuma obra que não seja maravilhosa. Diga glória a Deus. Todas as obras que Deus faz são maravilhosas. Todas as obras que Jesus Cristo fez como homem e faz até hoje como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é maravilhosa. Por isso que o seu nome é maravilhoso. Todas as obras que o Espírito Santo faz é maravilhosa. Então deixe o Senhor fazer uma obra na sua vida. Deixe o Senhor Jesus fazer uma obra na sua vida. Diga aleluia. Deixe o Espírito Santo fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Você vai chegar em casa e vai botar os filhos, sentar e dizer: meus filhos, venham aqui, eu quero contar para vocês uma obra maravilhosa que o Senhor fez hoje. Aleluia! Ouvi as obras maravilhosas que Deus fez. Mas será que o profeta Abacuque, quando ele disse que ele ouviu a respeito do Senhor, o que ele ouviu que fez ele ficar maravilhado com as obras de Deus? Será que ele ouviu dizer que teve um homem que se consagrou de tal forma e começou a buscar a Deus, que se chamava Enoque, e que o Espírito Santo de Deus arrebatou aquele homem foi transladado? Uau! Que foi isso? Eu nunca ouvi falar de que um homem tenha sido transladado. Pois é, mas Deus fez isso, Deus o chamou para si. Alguém poderia dizer: isso não é de Deus. Como que isso aconteceu? Foi uma fera que comeu Enoque. Mas está registrado: Enoque andou com Deus e Deus o chamou para si. Aleluia! Imagine no Novo Testamento, Felipe foi transladado, estava pregando ali para o eunuco, e de repente foi transladado, se achou em Azoto. E se acontecesse hoje de alguém ser transladado? O Deus de ontem é o Deus de hoje. O mesmo Jesus que andou na Galileia está aqui hoje. O Espírito é o mesmo. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só Espírito. Então, a questão é se há Enoques na nossa geração, é se há Filipes na nossa geração, se há homens como Elias que também foram transladados na nossa geração, porque Deus pode fazer algo novo, e me parece que era isso que o profeta queria dizer: Senhor, faz algo novo. E não é esse o desejo da igreja, não é isso que nós queremos, não é esse o nosso clamor, dizendo: Senhor, faz algo novo. Será que o profeta estava admirado e maravilhado das obras do Senhor, quando ouviu dizer que o mar se abriu? Parece filme de Spielberg, de efeitos. O mar se abriu. E o povo passou a pé enxuto. E quando o faraó veio com seus carros e cavaleiros, o mar então se fechou e os inimigos de Deus foram derrotados. E o povo foi para o deserto. E durante aqueles anos no deserto, será que ele ouviu falar dos milagres
que durante 40 anos as mulheres usaram a mesma sandália, os homens usaram os mesmos sapatos, e eles não envelheceram, e ela se sentiu maravilhosa, e ele se sentiu chiques nos seus calçados. Porque Deus os sustentou. Será que ele ouviu falar que todos os dias Deus mandava o maná, o pão, que todo dia Deus mandava as cordonizes, a carne, que Deus fez sair água da rocha, que as águas estavam amargas e Deus tornou as águas doces, que a vara de Moisés se tornou uma serpente e depois voltou a ser uma vara novamente, que a mão daqueles que estavam ali próximo, Miriam, Arão, ficou leprosa e depois foi curado, a sua vara floresceu. Será que ele ouviu alguém contando essas histórias? E nos dias de hoje, Deus não pode nos sustentar com os nossos calçados, quando nós não podemos comprar um calçado novo? Deus nunca providenciou um calçado para você quando você está precisando, e alguém chega e fala: princesa do Senhor, eu senti de Deus lhe dar um calçado de presente. Alguém nunca chegou para lhe dar algo de presente que você realmente estava precisando, para que você veja nisso uma ação do amor, do cuidado de Deus, que vem secreto e supre as nossas necessidades? Aonde está o nosso Deus? Eu estou com saudade de que o Senhor faça algo novo. Porque ganhar presente é muito bom, mas quando esse presente é uma provisão de Deus, esse presente ele ganha uma conotação muito mais forte na nossa vida. Quantas vezes falta alimentação e Deus providencia? Quantas vezes falta aquele recurso, como nós ouvimos ontem, e Deus tem sustentado? E a gente pensa assim: não, o pastor nunca tem falta de dinheiro. Eu acho interessante que sempre quando alguém bota uma banca para vender alguma coisa, alguém fala assim: lá vem o pastor, ele vai pagar para todo mundo. E eu chego lá e digo: olha, irmãos, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. Eu quero 2, um para mim e outro para minha esposa. E quem tem fé, venha comigo. E aí rapidamente alguém já fala: pastor, eu já paguei para o senhor. Outro dia já paguei para o senhor. Outro fala: eu já paguei para o senhor. E eu tomo, a minha esposa toma, e aqueles que estão perto de mim eu ainda saudando para aqueles que estão próximos. Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Se você não tem alguma coisa, você pode ter, se você tiver fé. Se você não tem, é porque você não tem fé e não está indo buscar na fonte que tem todas as coisas. Ele tem e ele pode todas as coisas. Jesus disse: até agora nada pediste em meu nome, mas a partir de agora vocês podem pedir tudo. Se você está sentindo falta de alguma coisa, você não recebe porque você não quer. Porque se você quiser, você vai receber. Olha aqui, vem comigo. Aqueles anos no deserto, aonde está registrado na palavra de Deus que alguma vez eles foram ao médico? Aonde está registrado que durante os 40 anos alguém teve alguma enfermidade, alguma doença? Não tem. Sabe por que não tem? Porque ali o Senhor estava no meio deles. De dia e de noite o Senhor estava no meio deles. De dia estava a nuvem da glória, de noite estava a coluna de fogo clareando, cuidando deles no deserto. Precisava de calçado, tinha. Precisava de comida, tinha. Precisava de carne, tinha. Precisava de água, tinha. Precisava de roupa, tinha. Eles tinham tudo. E Deus estava ensinando esse povo a depender dele, para quando eles entrassem na terra prometida, continuar dependendo do Senhor.
O Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou do Egito, e o Senhor quer que nós venhamos depender dEle, totalmente dEle. Se eu tenho um trabalho, se eu tenho um serviço, se eu tenho uma renda, eu preciso continuar crendo que Deus é que me sustenta. Se eu não tenho trabalho, se eu não tenho profissão, Deus é que me sustenta. Porque o justo vive pela fé. E ele disse: eu estou maravilhado com as tuas obras. Como que o Senhor sustentou tantos anos e tantas pessoas no deserto? Talvez o Espírito Santo disse para ele: rapaz, isso é fichinha. Imagine Jesus dizendo: vocês ainda não leram o que aconteceu no deserto? Vamos multiplicar esse pão, vamos multiplicar esse peixe. Dei vós mesmo de comer. Façam isso. Será que o profeta tinha ouvido que Deus curou Naamã depois, depois do deserto? Será que ele ouviu que o machado flutuou? Será que ele ouviu o milagre de que o profeta orou pela mulher e ela engravidou e o filho morreu e depois ressuscitou? Será que Deus hoje não tem poder para suprir a necessidade do casal? A necessidade da mulher? A necessidade do homem? Tem. E por que Deus não faz isso? Porque nós não procuramos a Deus. Quando alguém adoecia, eles procuravam Deus. Quando adoecia, procuravam o Senhor. Na época da perseguição, que eles viviam escondidos nas cavernas, fugindo, eles oravam em nome de Jesus. E eles ungiam com óleo, e a pessoa era curada. O enfermo era curado. O doente era curado, os milagres aconteciam, os lugares tremiam aonde a igreja estava reunida, porque a igreja confiava no Senhor. Por que hoje o lugar não treme? Porque nem você treme. É mais fácil o celular tremer no VibraCalm do que você tremer diante de Deus. Diante de Deus até o Sinai tremeu. Quando alguém está doente, ai meu Deus, sim, UPA. Se tem um plano de saúde, um hospital conveniado. E aonde está Deus? Deus está do lado de fora da minha vontade. Vai se preocupar, vai se cansar, ter noite de sono. O testemunho vai para o médico, o testemunho vai para o plano de saúde, que você paga para não adoecer, e para usar quer adoecer para poder usar. Não tem testemunho, porque quem curou foi o remédio. Não tem testemunho, porque quem curou foi o médico. Graças a Deus pelo médico. Olha, o doutor fulano de tal é maravilhoso. Aí sai dizendo para as amigas, para os amigos. E Deus dizendo: e aonde é que eu estou? Eu vou lhe pegar lá na curva. Aí fica seco, fica passando provação, falta óleo sobre a cabeça, passa vergonha diante dos inimigos, passa vexame, não dorme, é envergonhado. Porque Deus quer ser glorificado na nossa vida e nós não deixamos Deus ser glorificado. Na hora de deixar Deus assumir as rédeas daquilo que é impossível para nós, nós passamos a confiar nos meios do mundo. E não dizemos: primeiro vamos orar. Calma aí, calma, tome um chá. Primeiro vamos orar. Primeiro vamos ungir. Primeiro vamos orar e saber qual é a vontade de Deus. Vamos orar, vamos repreender. Jesus levou sobre si as enfermidades. Jesus levou sobre si as doenças. Jesus curou fluxo de sangue. Jesus curou o cego, curou com a mão mirrada, curou o aleijado. Então Jesus pode curar ainda hoje. Se eu aceitei Jesus, é porque eu não tenho condição de salvar a mim mesmo. Faz algo novo. Mas a geração não conhece, não lê a Bíblia para conhecer e não pratica para ver as maravilhas
acontecerem e as obras de Deus acontecerem e ficar maravilhado. Então eu poderia falar de muitas coisas que o profeta tinha ouvido a respeito do Senhor, que fizeram com que ele estivesse maravilhado com Deus. Aqui não é com outro homem, e não é com outro médico, que também é homem, e com os diversos meios que ocupam hoje lugares no nosso coração, que deveria estar sendo ocupado por Deus. E aí o profeta diz: neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Neste momento de tanta necessidade, como nós estamos necessitando do Senhor nesses dias. A pandemia mudou tudo. A pandemia mudou tudo. E nós estamos dizendo, neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos. Deus quebrou para mostrar para o mundo que Ele é o dono do universo. Deus diz: eu fiz o universo, eu sustento o universo com muito amor, eu fiz o homem à minha imagem e semelhança e sustento o homem, mas o homem se esqueceu de mim, virou as costas. O homem hoje se sente o próprio Deus, sente que tem o controle de tudo, sente que pode tudo. E Deus disse: eu vou mudar tudo isso para vocês saberem quem é Deus, para mostrar quem pode e quem não pode, quem pode se proteger, quem pode guardar a sua vida, quem pode impedir de que a morte não chegue à sua casa, quem não será testado positivo, se a vacina vai mesmo valer. São ferramentas, mas não são fontes seguras. Estamos sendo testados coletivamente, já tomamos a primeira, a segunda, e vamos para a terceira, e ainda nem tomamos a terceira, já tem uma variante. Novas medidas já estão sendo tomadas. Já foi suspenso festa de virada do ano, Réveillon, está sendo suspenso o carnaval. E só vai terminar quando cada um souber quem é Deus. Só vai terminar quando cada um souber quem é Deus. Só vai terminar quando o mundo souber quem manda nesse mundo. Quem manda é aquele que fez. Quem faz pode mandar. O dono manda, e o dono se chama o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor da terra e dos céus. Ele fez, e é Ele que manda. Somos vasos. E se você se voltar para Deus, será vaso de honra. E se não se voltar para Deus, será vaso de desonra. Porque até o ímpio Ele permite para o dia mau. E a igreja do Senhor, ela tem que vir para o lugar dela, que é aos pés do Senhor, que é confiar em Deus. E o Espírito Santo está preparando uma igreja que confia nele, uma igreja que tem sensibilidade para ouvir o Espírito Santo, uma noiva que vai ouvir o Espírito Santo, para na hora que o Espírito Santo disser assim: levanta, pega a tua lamparina, se prepara, fica de pé, porque o noivo está chegando, fica acordada, não dorme. O Espírito Santo vai dizer: acorda, 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 e vai acordar todo mundo ao mesmo tempo. E aí quem está dormindo vai ser deixado, e quem estiver trabalhando vai ser deixado. Um é tomado e outro é deixado, mas quem vai é aquele que está pronto, aquele que está vigiando, aquele que não está disperso. E o Espírito Santo está nos treinando para nos preparar para esse momento. O que significa uma pessoa preparada? O
que significa uma pessoa aprovada. Para receber esse título, você precisa estar apto. Então eu quero lhe dizer, o Espírito Santo está lhe preparando para andar com Ele, para ouvir Ele, para andar com Ele, para ser cheio dEle. Porque o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo poder que vai ressuscitar todos os santos. Os que morreram irão ressuscitar, e os que estão vivos irão ser transformados e transladados e subirão e se encontrarão com o Senhor nos ares. O translado aconteceu lá em Enoque. Mas aconteceu lá com Felipe. Porque aconteceu lá com Elias. Vai acontecer também com a igreja dos últimos dias. Então ele disse, como nós estamos necessitados nesse momento de que o Senhor nos ajude. Quanta violência, quanta injustiça. Tem pessoas que morreram injustamente. Mas a justiça de Deus não falha. Porque muitas vezes alguém tem que morrer para que a lição seja aprendida por outros. E entre morrer milhares, às vezes Deus permite que morra uma dezena. Para que a lição, o dever de casa seja feito. Mas como cada um de nós é que sabe, nós é que sabemos qual é a nossa necessidade de avivamento, a nossa necessidade de que o Senhor faça outra vez. Você é que sabe de quanto você precisa financeiramente. Você é que sabe de que a nível de saúde você precisa ser curado. Você é que sabe que milagre você depende que Deus faça na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Deus quer fazer. Mas você tem que tornar para Ele, você tem que buscar com muita sede. Você tem que buscar como a mulher hemorrágica. Você tem que buscar como Zaqueu, se expondo, se rasgando, se acabando, apostando tudo. Porque Deus, Ele quer de nós é tudo. Ele nos quer por completo. Ele não aceita só um pedaço. É igual casamento, não dá para entrar 50%. No casamento você tem que entrar 100%. Quem entra no casamento 50%, não, se não der certo eu me separo. Vai se separar. Casamento não vem pronto. Agora, se você entra 100% dizendo, olha, eu vou casar, e depois não venha com a história de me pedir que eu te deixe, porque vai ser igual o Ruth. Nunca me peça para que eu te deixe. Aonde você for, eu vou. É na alegria e na tristeza. É prato para lá, colher para cá, mas vamos continuar juntos. Depois a gente se acerta pedindo perdão. Amém? Então, o que você precisa que só Deus pode fazer? Você é que sabe. Que pode clamar para que Ele faça algo novo. Porém, imediatamente a ficha dele cai. E ele diz, em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Porque tudo isso que nós estamos precisando é porque nós deixamos ao Senhor. Nós pecamos contra Deus. Nós não guardamos os estatutos. Nós não guardamos os mandamentos. Nós não obedecemos. Nós esquecemos do Senhor. Não tornamos para Deus. Não nos arrependemos. Não voltamos como povo para se converter dos seus maus pensamentos e dos seus caminhos maus. Para que o Senhor sare, para que o Senhor derrame a sua chuva. Não tem mistério. A coisa é tão simples como tomar um copo com água. Mas se não souber tomar um copo com água, vai se engasgar. Tem gente que está se engasgando. Começa a correr e cai. E nós precisamos voltar para confessar e clamar pela graça, pela misericórdia do Senhor. Desde o dia que você se converteu, Deus, Ele é responsável direto por você. É Ele que te sustenta. É Ele que te sustenta com o pão de cada dia. É Ele que te abençoa com os recursos para
para a sua vestimenta, para o seu calçado. Mas Deus, ele não quer apenas te sustentar com alimento, com vestimento e com calçado. Deus tem coisas grandes e ocultas para nós. Porque além dele sustentar aquele povo no deserto, com calçado, com comida, com bebida, com carne, com pão, coisas maravilhosas aconteciam. Milagres da presença de Deus, a voz do Senhor, os trovões, os relâmpagos acontecendo, a palavra, os 10 mandamentos sendo escritos, Deus se manifestando no meio do povo. Deus, ele não quer só lhe sustentar, Deus, ele quer que você o conheça por aquilo que ele é. E ele é muito mais do que o Deus El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ele é o Senhor dos exércitos, ele também é o Senhor da paz, ele é o Senhor que cura, Jeová Rafá. Ele é muito mais na nossa vida. Então a igreja, a noiva de Cristo, ela pode desfrutar de tudo que Jesus Cristo conquistou através do Espírito Santo. Fique de pé neste momento. Senhor, faz de novo. E aí ele vai concluir dizendo: Senhor, faz de novo. Oh, quem dera se o Senhor fizesse de novo. Deus pode fazer de novo? Deus pode fazer de novo? Deus pode. E o que depende para que Deus faça de novo? Há uma outra tradução que diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e faz conhecido o teu nome sobre toda a terra. E o que depende para que Ele faça de novo? O que depende para que Ele faça algo novo? Depende da sua necessidade. E aí eu lhe pergunto: qual é a sua necessidade para que Ele faça de novo? Qual é o milagre que você precisa? Mas muito mais do que milagres, que bênçãos espirituais você busca? Porque pedir coisas transitórias, um carro, uma casa, um emprego, isso passa. Mas pedir coisas que duram para sempre. Pedir os dons espirituais, que são bênçãos dadas gratuitamente para você abençoar outra pessoa. Então Deus, ele quer fazer coisas novas para o seu povo, fazer coletivamente, para que as pessoas saibam que Deus está no nosso meio. Vinho novo, venham comigo. Deus está no nosso meio. As pessoas precisam saber que Deus está neste lugar. E muito mais do que estar neste lugar, Deus está dentro de nós. Está dentro de nós. Nós mudamos, aconteceu algo diferente, eu não sei o que aconteceu. Quem foi para o encontro, ele diz: mudou a minha vida, porque eu tive encontro com Deus. Os nossos cultos têm que ser encontro com Deus. Os nossos cultos têm que ser para rasgar os céus, tem que ser para rasgar o coração, tem que ser para receber, tem que ser para ser tocado, tem que ser mesmo para chamar a atenção de Deus e dizer: se o Senhor é Deus, eu quero aqui comigo. Aqui agora faz algo novo. É partir para o tudo ou nada. Chega de ficar sofrendo, chega de ficar indo, fazendo caminho para o hospital e para médico. Não há profeta no nosso meio, não há Deus no nosso meio. Chega de correr atrás do homem para resolver nossas causas. Nós temos um Deus que pode resolver pelo poder da oração. E tudo que pedimos crendo recebereis, e se buscar achareis, e se bater uma porta vai se abrir. Isso é promessa de Deus, isso não é palavra do pastor Edson. Deus não é um homem para que minta. Então o que você está fazendo que não pede? Levante as suas mãos e comece a pedir para Deus fazer algo novo. Nós somos o Israel espiritual do Senhor. E Deus quer fazer coisas novas no nosso meio. Deus já começou a fazer. Mas nós vamos continuar buscando.
Nós vamos continuar buscando até que haja manifestações maiores, até que haja um mover maior, até que a incredulidade caia por terra, até que a nossa fome seja saciada, até que a nossa sede seja saciada, até que algo novo se estabeleça na nossa vida. Essa carne vai morrer, esse mundo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós iremos adorar, e adorar até que Ele venha, adorar em unidade, porque o avivamento ele passa pela unidade. Não é só o pastor Edson avivado, é todos nós. É todos nós sendo batizados, é todos nós falando em línguas, é todos nós interpretando, é todos nós tendo uma palavra de conhecimento, uma palavra de revelação, é a profecia tendo lugar no nosso meio, é o Espírito Santo agindo e trazendo a revelação daquilo que o Senhor quer falar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sobre aqueles que estão pedindo, que o Senhor, com o seu poder, possa visitar hoje. Visita, Senhor, esses dias, aqueles que estão com o coração ardendo, aqueles que estão pedindo que possam receber, aqueles que estão buscando possam encontrar, aqueles que estão batendo, Senhor, que uma porta possa se abrir, porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é bom, não nos dará o Espírito Santo. Senhor, dá à tua igreja, dá aos teus filhos, Senhor, aqueles que estão pedindo, recebam, que em nome de Jesus venha mais sobre a tua vida, que venha mais do Senhor na sua vida, até que haja manifestação do poder de Deus. Porque uma lâmpada não é acesa e é escondida, uma vela não é acesa e ocultada, e aquilo que o Senhor está acendendo no teu coração, vai se manifestar em brados de glória, em brados de aleluia, em brados de vitória, e vai sair virtude, e vai fluir virtude, do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo, do poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Se você está pedindo poder de Deus, que o Senhor te abençoe com o poder do alto, com o poder de Deus sobre a tua vida, com dínamos, a força e o poder que ninguém segura, mas que haja uma explosão dentro de você, desse fogo de Deus, que possa se romper pelos seus lábios e ninguém segurar você, porque há uma unção do poder de Deus sobre a sua vida. Que assim como o odre velho não segura o vinho novo, que aquilo que está velho ou se renova ou vai estourar, vai derramar, porque Deus vai fazer e já está fazendo algo novo nas nossas vidas, e é para a glória dele, e nós iremos contar para os netos e bisnetos, e eles ficarão admirados das coisas que Deus fez na nossa geração. E eu quero profetizar: Deus vai fazer grandes obras na sua vida, Deus vai fazer grandes obras nesse lugar. Em nome de Jesus, nós decretamos o início de grandes obras neste lugar, o início de grandes obras do Senhor neste lugar, feitos poderosos, feitos maravilhosos, não para a glória do homem, mas o homem vai se esconder, o homem vai diminuir, e o Senhor vai crescer, e encherá este lugar com a sua glória, encherá a sua vida com a sua glória. Diga amém. Dê o melhor aplauso ao Messias.